Oi pessoal, tudo bom com vocês? Iniciando a aula de redação no terceiro ano do ensino médio da Copelg. E é uma aula muito importante porque a gente vai falar do capítulo 9, que é os tipos de desenvolvimento. Lembrando que a gente já está no livrinho 3, do material do SAS. Então, minha gente, se vocês prestarem atenção, a gente trabalhou, numa crescente, Primeiro, ainda em sala de aula, a gente falou sobre a estrutura do texto dissertativo, a gente falou sobre o projeto de texto, e aí falamos sobre o tipo de introdução, falamos sobre as conclusões na nossa aula, que foi junto com o pessoal do segundo ano, que foi nas semanas passadas. Então, a gente hoje vai falar sobre tipo de desenvolvimento, que é esse capítulo 9. Que a segunda parte do texto dissertativo argumentativo é o bendito desenvolvimento, e nele estarão os pontos de vista com os quais o autor demonstrará que a sua tese é coerente. Para isso é necessário que a argumentação seja consistente e convincente. Procedendo assim, o texto será conduzido com naturalidade ao seu desfecho, que é a conclusão, Ou seja, uma das funções do desenvolvimento é preparar ali o terreno para a conclusão, para que a conclusão não chegue de maneira muito súbita, A gente vai ver isso de uma forma muito abrupta. A gente vai ver isso ao longo deste capítulo, tá bom? E nós temos alguns tipos de desenvolvimento, que é desenvolvimento por explicação, desenvolvimento por causa e consequência, desenvolvimento por trajetória histórica, por contrastes de ideia e, por último, por enumeração, tá? Então, assim, o desenvolvimento por explicação é o desenvolvimento que provém de um simples questionamento, cada parágrafo é, assim, um desenvolvimento de uma explicação para o problema exposto na tese. Ou seja, você está explicando o problema que foi exposto na tese, que aparecerá na introdução do seu texto. O desenvolvimento por causa e consequência também é um método coringa, Você apresentar as causas e as consequências, e é uma maneira também de deixar o texto mais organizado, digamos assim. Por exemplo, quais são as causas da evasão escolar no Brasil? Aí vocês podem mencionar, que é, por exemplo, o trabalho infantil, a falta de condições dos pais, e isso traz as consequências drásticas para o sistema educacional brasileiro. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai organizar um desenvolvimento por causa e consequência? Desenvolvimento por causas e consequências, explorar as causas e efeitos da situação problema exposta pela tese. Ou seja, você já expôs o seu problema lá na sua tese, e há várias maneiras de iniciar esse tipo de desenvolvimento. Mas, para uma questão de organização, alguns trabalhos anunciam as causas em um parágrafo, e as consequências em outro. Então, depende muito de quantos parágrafos tem no seu texto. Por exemplo, se são 2 parágrafos, você coloca um parágrafo com causa e outro com consequência. Se são 3 parágrafos, você que sabe, você pode colocar as causas e as consequências. Por exemplo, a principal causa no primeiro parágrafo e as consequências nos 2. Não é recomendável que você faça 4 parágrafos de desenvolvimento para o texto não ficar muito grande, Então, assim, você apresenta a tese, e aí você coloca as causas em um parágrafo e consequências em outro, tá bom? E aí também tem o desenvolvimento, que é um dos meus preferidos, que é o desenvolvimento por trajetória histórica. Por que, meus caros, que eu digo que é um dos meus métodos preferidos? Porque a história ela explica muita coisa, Recentemente a gente teve um vídeo aqui no nosso canal da Copelg, da professora Elizabeth, falando da ascensão dos regimes totalitários. E assim, historicamente, você consegue explicar por que aquilo aconteceu, Como que em alguns países, como na Itália e como na Alemanha, regimes extremistas chegaram ao poder e como eles dizimaram uma certa parcela da população que não fazia parte do projeto de raça limpa. Então, historicamente, você consegue explicar isso, assim como você consegue explicar a desigualdade no Brasil, a questão da colonização de saqueamento, que é isso que aconteceu no Brasil.
Então, se você consegue explicar, por exemplo, a discrepância que há entre as regiões Sul, Sudeste, Nordeste, que o Nordeste de início foi saqueado também, foi povoado, mas depois a capital do Brasil mudou-se para o Rio de Janeiro, e como isso acarretou mudanças, né, na maneira que você enxerga a região Nordeste. Você explica a crise no Brasil por causa da quebra da Bolsa de Nova York em 29, né, e isso explica a crise na política do café com leite aqui no Brasil, lá pelos anos 30, né, o que causa muito desemprego, muita desigualdade. Então, a história é um caminho que explica muita coisa, né? Que explica muita coisa e você pode fazer, né, uma propensão, né, para o futuro, imaginando as questões históricas. A defesa de tese pode ser feita muitas vezes utilizando argumentos históricos, pois é na história que se encontram as razões para a grande parte dos problemas de ordem social, ordem política e ordem ambiental explorados no Enem. A abordagem histórica pode ser, sim, a contribuição na avaliação da competência 2, que é a competência que valoriza o repertório cultural diversificado do aluno, ou seja, o seu repertório ele fica diversificado ao passo que você conhece a sua história, que você lê em boas fontes, em fontes confiáveis de pessoas que têm autoridade para falar. Não é qualquer digital influencer que você vai ficar citando por aí, não. Para isso tem os filósofos, para isso tem os artigos científicos, tem o site da Cielo, tem o site da USP, o site da UNB, o site da Unicamp, o site do próprio MEC, tá? O site dos principais jornais como The Guardian, The New York Times, a Folha de São Paulo. Então vocês têm que, né, fazer uma triagem de bons sites que vão contribuir para o desenvolvimento de vocês. E leitura também. Leitura da obra de filósofos, sociólogos, dos grandes clássicos da literatura brasileira, por exemplo, explicaria muita coisa. Temos também desenvolvimento por contrastes de ideias. É possível constatar, né, dar contraste, argumentos contrários e favoráveis, evidenciando um posicionamento. Ou seja, você dá ideias contrárias, mas você evidencia um posicionamento. É enfatizar os argumentos que validam a tese escolhida e, ao mesmo tempo, relativizar argumentos contrários, mas não se esquecendo, né, de evidenciar qual é o seu ponto de vista. E aí a gente tem também desenvolvimento por enumeração, que vai funcionar muito bem se você utilizou a introdução por enumeração. Vocês lembram que eu expliquei na aula de introdução? Existe uma introdução por enumeração. Então, quando você usa uma introdução por enumeração, é interessante que você também traga o desenvolvimento, enumerando algumas questões. Quando na introdução se enumeram informações, motivos ou consequências, é necessário que haja detalhamento de cada um dos pontos enumerados no desenvolvimento. Não se pode esquecer os pontos elencados para que não haja problema de coerência, ou seja, vamos imaginar que você elenca 3 pontos principais no seu desenvolvimento, mas você não explica os 3, você explica só 2 ou 1. Então, você vai criar um texto incoerente, você vai criar um texto manco, uma vez que você elencou algumas questões, mas não respondeu todas elas. Então, tomem cuidado com isso. Gente, eu sempre peço para vocês, né, quando a gente termina ai, meu Deus, quando a gente termina um capítulo, que vocês façam as atividades, né? Mas eu sou uma professora muito legal, uma professora muito fofa, uma professora que vocês devem valorizar, né? Eu não vou exigir de vocês que vocês façam as 3 propostas que está presente lá. Lá, ao término desse capítulozinho aqui que eu acabei de explicar, nós temos umas proposições no para a sala, né, que eu quero que vocês façam. E aí nós temos as atividades propostas, que nada mais são do que propostas de redação, que eu quero que vocês façam para mim. Então, lá tem 3 propostas. Eu quero que você escolha a proposta que mais lhe agrada, e lá tem a proposta, lá tem os textos motivadores. E aí vocês vão escolher uma proposta que mais lhe agrada e você vai fazer uma redação para mim. Eu não vou estipular a data de entrega, porque a data de entrega do trabalho vai muito do dia que a aula vai ser postada no canal da escola. Então, eu vou esperar, né, essa aula ser postada, e aí no nosso grupo de WhatsApp eu estipulo para vocês a data de entrega.
E vocês podem me entregar pelo e-mail ou vocês podem mandar no próprio WhatsApp, certo, meu povo? Usem esse plantão da Copelg para, como é que eu vou dizer? Tirar dúvidas, fazer textos. Já falei para vocês uma vez e volto a repetir. Redação tem mais a ver com transpiração do que com inspiração. Já diria João Cabral de Melo Neto. Então, essa aula de hoje é só mesmo essa aulinha de desenvolvimento. Na próxima aula, a gente continua a tratar dessas questões importantes de redação. Aproveito para lembrar vocês que nossas aulas agora serão independentes. A gente não vai mais ter aula conjunta com o segundo ano. Eu peguei aquela do segundo ano porque eles têm muita coisa sobre conclusão. E conclusão vai ajudar muito vocês. Mas até a partir de agora, nossas aulas serão independentes, ok? Dúvidas, entrem em contato, pratiquem, otimizem esse tempo que vocês estão em casa para escrever, para ler, para se munir de conhecimento. Criem uma rotina de estudo para vocês, não percam o compasso dos estudos. E um beijo grande e até nossa próxima aula futuramente. Até mais!